Olá turma, aqui é o professor Fernando. A gente vai começar agora com a terceira e última aula do processo de cross, que é para olhar estruturas deslocáveis. O que são essas estruturas deslocáveis? São pórticos que têm a possibilidade de se deslocar horizontalmente. Tá? Então a gente tem como exemplo esse portiquinho aqui com uma carga lateral de 10 kN, uma carga distribuída de 3 kN por metro, e a gente não tem nenhuma restrição horizontal. Né? Então se a gente deforma, aplica as cargas nessa estrutura, ela vai se deslocar ou deformar aqui horizontalmente também. Tá? Diferente do que a gente tinha na estrutura restringida horizontalmente, como essa daqui, tá? Que se a gente aplicava as cargas, ela não se desloca horizontalmente. Então o que a gente tem visto, ou melhor, viu até agora, foi um método para resolver esse tipo de estrutura aqui. Tá? Como que a gente vai resolver então uma estrutura deslocável horizontalmente? A gente vai trabalhar com o método da superposição. Então a gente vai dividir essa estrutura em duas estruturas diferentes. Tá? Uma estrutura com os mesmos carregamentos externos que a gente tinha, só que com uma restrição lateral para impedir que ela se desloque. E vai somar essa estrutura, tá, com outra estrutura onde a gente vai aplicar apenas os deslocamentos. Mas qual que vai ser o deslocamento que a gente tem que jogar? O deslocamento aqui da segunda estrutura tem que ser idêntico ao deslocamento que a gente tem na estrutura inicial, na estrutura deslocável. Como a gente não conhece ainda o deslocamento aqui, a gente vai simplesmente jogar um deslocamento unitário. Tá, então a gente vai somar os momentos que a gente tem nessa estrutura indeslocável horizontalmente, com o mesmo processo que a gente tem feito até agora, com os momentos que a gente vai ter dessa estrutura com o deslocamento unitário. Então quando a gente aplica um deslocamento unitário aqui, a gente está aplicando translação nessas barras verticais, ou melhor, nesses nós aqui superiores. Tá? Então vamos rodar só essa estrutura aqui, onde vê que eu apliquei exatamente nesse nó um deslocamento igual a 1 metro. Então quando a gente olha aqui a deformada, olha o que a gente tem aqui. Ó. Tá? Ela sai com o ângulo reto aqui, chega com o ângulo reto, e se a gente olhar aqui, o deslocamento horizontal daquele nó é igual a 1 metro. Tá? Isso daqui vai provocar na barrinha esses momentos que a gente está encontrando aqui. Tá? No nó superior 1.8 e aqui no engaste 2.4. Esses momentos que a gente encontra aqui são dados lá também pelo método das forças, tá? Quando a gente tem translação de um nó. E tem também aqui na nossa tabela do processo de cross, que está lá no material no Dropbox, tem aqui esses momentos de engastamento perfeito quando a gente tem a translação do nó, uma barra bem engastada ou uma barra engastada apoiada. Tá? Veja que esse daqui, esse coeficiente de rigidez, ele sempre vai ser em relação a um deslocamento. Se a gente supõe um deslocamento unitário, ele vai dar esse momento aqui em relação ao deslocamento unitário. Se a gente dá um deslocamento igual a 2, todo esse coeficiente de rigidez vai ser multiplicado por 2 e assim por diante. Então o que a gente vai ter para a solução desse problema? Como eu ainda não sei qual que é o deslocamento da estrutura real, esse deslocamento aqui, eu vou supor inicialmente um deslocamento unitário e depois eu vou saber que, quer ver, vamos rodar aqui essa estrutura. Então, jogamos aqui, tá? A gente tem essa primeira estrutura, a gente calcula a reação que eu vou ter para esse apoio aqui horizontal. A gente encontra aqui, por exemplo, nessa estrutura, encontramos aqui 10, tá? 10 kN de reação. Quando eu jogo um deslocamento unitário na segunda estrutura, eu vejo que eu tenho uma reação de só 2,1. Só que, lógico, esse daqui, essa somatória dessas forças, nesse nozinho aqui, ela tem que ser igual a 0. Então, quanto se com 1 metro ela teve uma reação de 2,1, tá? Quantos metros aqui eu tenho que pôr para ela dar uma reação de 10? Então, vai ser 10 dividido por 2,1, né? Que vai dar 4,67. E se a gente olhar aqui que tem que ser o deslocamento real, né? Se a gente olha aqui nessa estrutura, na estrutura original, vamos medir qual que é o deslocamento aqui horizontal desse nó. A gente vê, perdão, falei 67, mas é 4,76. Então veja aqui que o deslocamento é 4,76.
E se a gente joga aqui, então, o deslocamento nesse nó, também como 4,76, vamos jogar aqui, ó, 4,762, jogamos ali. Olha só, a gente tem o deslocamento e a reação deu os próprios 10 kN. Então, o somatório dessas forças aqui dá zero, igual à estrutura original. E os momentos que a gente vai ter, a soma dos dois momentos vai ser igual da estrutura final. Então, vamos pegar esse segundo nó aqui. Eu tenho menos 2,7 com mais 8,6, a soma 5,9. Ou a gente tem aqui mais 1,3 com menos 11,4, vai dar 10,1 aqui. Tá? Então é assim que a gente resolve essa estrutura pelo processo de cross, esse tipo de estrutura deslocável. Então lá, pessoal, para esse quinto exemplo aqui, a gente tem o mesmo pórtico deslocável que a gente viu no exemplo ali do F2, na explicação da solução de estruturas deslocáveis. E a gente tem um vão de 4 metros, uma altura aqui dos pilares 4 metros. Vamos chamar esse nó aqui, nó A, nó B, nó C e nó D. Sendo essa primeira barra aqui vertical, barra 1, barra horizontal, barra 2. E a outra barra vertical, barra 3. A gente vai ter uma carga horizontal de 10 kN sendo aplicada no nó B. E essa carga uniformemente distribuída de 3 kN por metro aplicada aqui na barrinha 2. As três barras vão ter o mesmo EI, que vai ser igual aqui a gente vai adotar 8 kN metro quadrado. Uma coisa, para a gente resolver essa estrutura, a gente vai ter que dividir ela em duas para resolver por superposição. A primeira a gente vai considerar então os carregamentos externos e ela sendo indeslocável, então a gente vai colocar um apoio horizontal aqui, uma restrição ao deslocamento horizontal no nó C. E a segunda vai ser uma estrutura sem nenhum carregamento, mas a gente vai encontrar os momentos que vão estar ocorrendo nela quando a gente tiver um deslocamento unitário aqui horizontal no nó C também. Uma coisa que serve para as duas estruturas é a gente encontrar os coeficientes de distribuição e coeficiente de transmissão, que vai ser a nossa primeira tarefa. Então a gente vai ter coeficiente de transmissão para o nó B e para o nó C. Tá? Perdão, coeficiente de distribuição para o nó B e coeficiente de distribuição para o nó C. Os coeficientes de transmissão, como a gente vai ter barras biengastadas, aqui a barra 1, a 2 e a 3 vão ser biengastadas, então a gente já pode dizer desde já aqui que vamos ter coeficiente de transmissão 0,5 na barra 1, 0,5 na barra 2 e 0,5 na barra 3 também. Nas três barras, a nossa coeficiente de rigidez vai ser o mesmo, porque a gente tem o mesmo comprimento da barra e as mesmas restrições em cada nó. Então, K1 vai ser igual a K2, que é igual a K3, que vai ser igual a 4EI sobre o L. Como o L também é 4, né? Melhor, é 4 para as três barrinhas, nosso K aqui vai ser igual a EI. Bom, somatório dos Ks para o nó B e para o nó C vão ser iguais também, porque os três K são iguais, o K1 é igual a K2, que é igual a K3. Então a gente vai ter 2Ks aqui, né? K1 mais K2 é o somatório dos coeficientes de rigidez para o nó 2 e o K2 mais K3 é o somatório dos coeficientes de rigidez para o nó 3. Somatório dos KIs vai ser igual a 2EI. Isso quer dizer que o nosso coeficiente de distribuição também vai ser o mesmo. Tá? Se aqui a gente tem, então, para o nó B, beta1 sendo K1 sobre somatório dos Ks, a gente vai ter EI sobre 2EI, 0,5.
O beta 2 vai ser o mesmo valor para o nó B. O beta 2 também vai ser o mesmo valor para o nó C. E o beta 3 o mesmo valor também para o nó C. Então a gente vai ter aqui 0,5 para a barra 1 e 0,5 para a barra 2 no nó B. E no nó C, 0,5 para a barra 2 e 0,5 para a barra 3. Então, os coeficientes de distribuição e de transmissão, a gente já tem aqui completos, então, para fazer o equilíbrio no processo iterativo aqui dos nós. O próximo passo vai ser a gente resolver, então, a primeira estrutura. Tá? Então, a primeira estrutura é o pórtico com os carregamentos externos e o apoio aqui no nó C, impedindo esse deslocamento horizontal. Então, a gente tem uma estrutura indeslocável horizontalmente. Tá? Então, veja que aqui a gente vai solucionar essa estrutura como a gente fez na aula 2, levando em conta apenas o carregamento externo. Então, para resolver isso daqui, a gente vai encontrar os momentos de engastamento perfeito para as três barrinhas, a barra 1, a 2 e a 3. Como a gente só vai ter carregamento na barra 2, esse momento de engastamento perfeito, ele vai ser QL ao quadrado sobre 12, a gente tem 3 vezes 4 ao quadrado dividido por 12, que vai dar 4 kN/m. E 4. Então a gente vai ter momento desbalanceado no nó B para essa estrutura mais 4, e momento desbalanceado no nó C menos 4. Tendo esses valores aqui, os coeficientes de distribuição e também de transmissão, a gente consegue resolver essa estrutura, a estrutura restringida com carregamento externo, fazendo o processo iterativo. Então vamos montar aqui. Eu vou ter os betas aqui, tá? Coeficiente de distribuição. No nó B, metade para cada barra, metade para a barra 1, metade para a barra 2, e no nó C, também metade para cada barra. Os coeficientes de transmissão, 0,5 na barra 1, 0,5 na barra 2 e 0,5 na barra 3. Os momentos a gente tem no nó B da barra 2 mais 4 e no nó C da barra 2 menos 4. A gente vem aqui na barra 2 o nó B mais 4, na barra 2 o nó C menos 4. E aqui a solução é idêntica que a gente fez na aula passada. E aqui a gente chega nos momentos finais, então a gente pode fazer o somatório de cada coluna, já chegamos numa precisão aqui maior do que 0,1 kN/m. A gente pode fazer o somatório já dos momentos. Então a gente vai ter Então a gente tem os momentos aqui que a gente já pode aplicar. Então no nó A da barra 1, menos 2,3, menos 1,3. Então aqui no sentido horário. No nó B da barra 1, menos 2,7. Encontrados os momentos em cada nó, a gente pode partir para encontrar o valor da reação horizontal que a gente vai ter no nó C. Então lembrando, nó A, nó B, nó C e nó D, o que a gente vai fazer
vai ser isolar a barrinha AB, isolar a barrinha CD e encontrar os valores da reação em A, provocado pelo carregamento externo, RA0, RD0, e encontrar o valor dessa reação que a gente vai chamar de R10, tá? Onde a gente vai aplicar o deslocamento unitário. O zerinho se refere a carregamento externo. Então, primeira coisa, vamos desenhar a nossa barrinha AB, aplicar os momentos nela. 1,3, 2,7 e a carga de 10 kN. E o valor da reação que a gente quer encontrar, que é o RA0. Fazendo o somatório dos momentos no nó B igual a 0, supondo a regra da mão direita aqui, então a gente vai ter menos 1,3, menos 2,7, o 10 não tem momento, a gente tem mais 4 vezes RA0. Tudo isso igual a 0. 1,3 mais 2,7 vai dar 4. 4 dividido por 4, a gente vai estar que RA0 vai ser igual a 1. A mesma coisa fazendo para a barra CD. A barra CD, onde a gente tem momentos 1,3 e 2,7, onde agora a reação que é incógnita é o R de 0. Fazendo o somatório dos momentos em C igual a 0, a gente vai ter 2,7 mais 1,3 mais 4 vezes R de 0 igual a 0. E daqui a gente tira que o R de 0 vai ser igual a menos 1. Muito bem, já conhecemos o valor de RA0, R de 0 e que podemos encontrar então o valor do R10, que é justamente o valor dessa reação no nó C. Como que a gente faz isso daqui? É simplesmente fazer o somatório das forças em X igual a 0. Isso da estrutura completa. Então, eu tenho no nó B, ou melhor, vou começar do nó A, tenho RA0, que vale 1. Nó B eu tenho 10 kN para a direita, mais 10. Nó C eu tenho R10 para a direita, mais R10, e no nó D eu tenho menos 1. Tudo isso igual a 0, a gente vai encontrar aqui o R10 igual a menos 10 kN. Encontrado já resolvida a nossa estrutura indeslocável com o carregamento externo, a gente pode partir para a solução da estrutura considerando apenas o deslocamento unitário. Bom, se a gente for olhar na nossa tabela do cross, da translação do deslocamento unitário na barra, a gente vai ver que isso daqui provoca, né, ela vai dar como a gente tem essa deformação aqui, a gente vai ter um momento nesse sentido, um momento nesse outro, que o momento provocado é 6EI sobre L ao quadrado. A barra 1 e a barra 3 tem esse momento ocorrendo aqui nos nós. A barra 2, a gente vai supor ela sem nenhum momento aplicado, tá? Ela não vai ter nenhum momento aplicado nela. Bom, fazendo então aqui esse momento de engastamento perfeito, tanto em A quanto em B, vamos chamar de A. 6 vezes 8 dividido pelo L ao quadrado, que é 4 ao quadrado, 3 kN. Todos os nós a gente vai ter então 3 kN da barra 1 e 3, né?
E tendo esses momentos, a gente pode fazer a solução da estrutura pelo processo iterativo. Essa mesma estrutura a gente já calculou os coeficientes de distribuição no nó B e no nó C. E os coeficientes de transmissão da barrinha 1, 2 e 3. Os momentos a gente tem para a barra 1 e para a barra 3, no nó A, B, C e D, mais 3 kN. Então vamos inserir lá. Barra 1, nó A, B, a gente tem mais 3. Na barra 2 a gente não tem nenhum momento. E na barra 3 a gente tem 3 kN também. Daqui para frente a solução é a mesma que a gente fez lá na aula 2. E tendo esses momentos a gente pode aplicar no nó. Então mais 2,4, mais 1,8, menos 1,8, menos 1,8, e mais 2,4. Da mesma maneira que a gente encontrou a reação no nó C com os momentos aplicados lá com carregamento externo, a gente vai encontrar essa reação pelos esforços provocados pelo deslocamento unitário no nó C. Então vamos ter da mesma maneira reação em A, agora por conta do deslocamento unitário, em D também, e R, onde está sendo a reação, onde está sendo aplicado esse deslocamento por conta dele próprio. Na barra AB, os momentos que a gente teve, 2,4 e 1,8, RA1, de novo fazendo somatório dos momentos, em B igual a 0, eu vou ter 1,8 mais 2,4 mais 4 vezes RA1 igual a 0. RA1 vai ser igual a menos 1,05 kN. Mesma coisa a gente vai fazer para essa barrinha CD. A gente vai ter também 1,8 e 2,4. Vê que a barra AB e a barra CD são iguais, então a gente vai ter que o RD1 também vai ser igual a menos 1,05.
Bom, olhando a estrutura completa, a gente pode fazer o somatório das forças em x igual a 0 para achar o valor da reação em 1. Então, somatório das forças em x igual a 0, eu vou ter RA1 menos 1,05 mais RD1 menos 1,05 mais R11 igual a 0. E daqui a gente vai tirar que essa reação vai ser igual a 2,1 kN. O deslocamento delta 0. A gente vai ter a reação provocada pela estrutura restringida, mais reação provocada pelo deslocamento unitário vezes o valor desse deslocamento. Tudo isso tem que ser igual a 0. Lembra que o somatório dessas forças tem que ser 0, já que a gente não tem nenhuma força realmente aplicada aqui no nó C. O R10, vamos ver qual que foi o valor. O R10 é igual a menos 10 kN. E o R1 é igual a mais 2,1 kN. A gente tem aqui menos 10 mais 2,1 vezes ΔI10 igual a 0. O deslocamento que a gente tem no nó C, então, vai ser igual a 10 dividido por 2,1, que vai ser igual a 4,76 metros. Bom, 4,76, se vocês lembrarem, é o mesmo valor do deslocamento que a gente viu lá no F2. Vamos encontrar o valor, então, dos momentos que a gente vai ter na estrutura final, considerando o deslocamento, que é o deslocamento real do nó C. Então, a gente tem aqui os momentos por conta do carregamento externo e os momentos na estrutura por conta do deslocamento unitário. Vamos começar pelo primeiro nó aqui, o nó A. Tá, então, nosso momento em A vai ser igual ao momento que a gente tem no carregamento externo, mais 1,3, mais o momento que a gente tem do deslocamento unitário, menos 2,4, vezes o nosso deslocamento, que é 4,76. Isso daqui vai ser igual a menos 10,1 kN/m. Vamos olhar aqui na solução final da estrutura. A gente tem aqui, ó, que o momento no nó A vai ser menos 10,1. Vamos fazer mais alguns aqui. No nó B da barra 1, a gente vai ter menos 2,7 mais 1,8 vezes 4,76. Que vai dar mais 5,87 kN/m. Que daqui arredondando 5,9, né? O nó B. Então, enfim, fazendo essa mesma conta para cada um dos nós, de cada uma das barras, a gente chega na solução final da estrutura, que vai ser dada por esse resultado aqui. Legal, pessoal? Então, bons estudos aí para vocês e até a próxima.